Abra a tua Bíblia em Eclesiastes, livro de Eclesiastes, capítulo 8, depois de Salmo e Provérbio, para tu ir se localizando aí. Eclesiastes, depois de Salmo e Provérbio. Vai achando aí. Eu creio que será uma mensagem, uma palavra que provavelmente também vai passar muito rápido, porque é um assunto muito interessante. É um assunto que desperta muita curiosidade. Quem aqui, levanta a mão aqui, quem aqui já ouviu falar sobre Apocalipse, sobre fim do mundo? Quem aqui já foi no cinema, já assistiu na Rede Globo, algum filme, né? Que se levanta um anticristo, que vem o fim do mundo. Tem vários, 2017, o dia depois de amanhã, os últimos dias. Quem aqui já assistiu o filme assim? Né? Todos aqui, crendo ou não crendo, já ouviram falar que haverá um falso Cristo. Haverá, né, eles fazem todo um cenário, porque, irmãos, o diabo, ele não tem poder nenhum. Ele não teve poder de expulsar Adão e Eva do paraíso. Teve? Não. O diabo só tem uma arma, chamada sedução, engano, mentira, distorção da verdade. Veja, é notório que filmes que vêm de Hollywood são sempre o que? Inspirados pelas trevas. Amém? Filmes de Hollywood, irmãos, não são cristãos. Não são. São filmes inspirados pelas trevas. Então ali eles fazem filmes apocalípticos, fins do mundo, só que o fim do mundo que eles anunciam, o fim do mundo, baixou o som? É versão minha. É o meu retorno que está falho. O fim do mundo que eles anunciam é sempre diferente e em discordância com a palavra de Deus. Amém? O fim do mundo que eles anunciam virá um anticristo. Mas quem vai vencer esse anticristo não será Cristo? Será algum super-herói americano? O fim do mundo é o fim do mundo até um ponto. Mas existe um lugarzinho nessa terra que eles venham habitar. Aí eles vêm até para a América do Sul, né? Eles vão vendendo uma mentira, irmãos, para que a gente não venha acreditar o quê? Na verdade. A Bíblia, sim, irmãos, nos diz que isso que eles têm mostrado nos filmes, esse dia, essa destruição, esse julgamento de Deus, esse falso Messias, esse anticristo, essa corporificação do próprio Satanás acontecerá. Amém? E pela palavra de Deus, nós vamos compreender um pouquinho nessa noite. Amém? É um assunto muito extenso. Nós nem vamos poder... Quem aqui já ouviu falar sobre o livro de Apocalipse? Levanta a mão. É o último livro da Bíblia. Tem 22 capítulos. Tá? Vários e vários julgamentos de Deus. Nós nem vamos poder entrar nele. Não vai dar tempo, com certeza. Amém? Nós vamos ficar no restante das Escrituras. Nós vamos pegar o Antigo Testamento. Nós vamos pegar as cartas de Paulo. Para mostrar, irmãos, que existe um dia preparado para que o Senhor manifeste a sua ira, o seu julgamento. Existe um dia preparado a qual Cristo voltará para buscar a sua noiva. Amém? E por que pregar isso hoje? Porque eu creio, não pelo meu coração, não pelo meu entendimento, eu creio pelas Escrituras e pelos sinais, que esse dia, irmãos, está próximo. Eu creio e espero te convencer também. E para que isso? Para que a gente desperte. Para que a gente persevere mais um pouquinho, crendo que o fim está próximo. Amém? Logo depois que Jesus morreu, eles achavam que isso ia acontecer. Porque esse assunto era muito falado. Muito era falado sobre a volta de Cristo. Era uma promessa que ele tinha feito. Eles conheciam. Tá? E o Senhor Jesus dá os sinais para eles, para que eles não fossem o quê? Enganados. Paulo fala, não vos moveis dos vossos lugares,
porque é necessário que coisas aconteçam antes. Amém? Então vamos ler Eclesiastes 8:5. Quem guardar o mandamento, que é a palavra de Deus, não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Tempo e modo de quê, irmãos? Do mal. Amém? Eclesiastes, Antigo Testamento. O mal não pode ser as circunstâncias que nós passamos durante a nossa vida, cristã ou ímpia. A Bíblia diz que o sol nasce para quem? Para o justo e para o injusto. No mundo tereis aflições. Então, esse tempo, esse mal aqui, que diz que aqueles que guardam o mandamento, guardam a palavra, guardam o Cristo, guardam o nascer de novo, ser nova criatura, aqui diz que tem uma promessa. O Antigo Testamento são as promessas do que viria. Sombra. Aquele que guarda o mandamento não passaria o quê? Não provaria o mal. Mas ainda vivos, sendo filhos ou não, ainda passaremos coisas más. Ainda coisas nos sobrevêm. Pedro diz que se for para sofrer, padecer, pela verdade, padeçam. É melhor padecer fazendo o bem do que sendo homicidas, mentirosos, fornicadores e outras coisas mais. Amém? Tem uma promessa, irmãos, de não passar pelo mal, de não sofrer o mal, de não receber o mal. Todas essas coisas vão nos confirmando, sim, que mesmo existindo o dia que vai vir o mal, aqui diz tempo e modo certo. O sábio vai discernir o tempo que virá e de que modo virá. Amém, irmãos? E é a palavra, é o Espírito que nos dá sabedoria. Tiago diz assim, ó, no seu livro: aquele que não tem sabedoria vai estudar, é isso? Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus dá a todos, sem medida. Amém? Segundo a nossa fé, segundo o nosso desejo. O Senhor dá. Então Eclesiastes, irmãos, deixa bem claro que existe um dia mau. E os sábios vão compreender quando será esse tempo e como será esse dia. Amém? Abre a tua Bíblia. Isaías capítulo 46. Isaías 46, versículo 9. O tema da mensagem nessa noite é, irmãos, já é a última hora. Amém? Já é a última hora. Hora de quê? Hora do encontro que nos está marcado. Amém? Nós temos um encontro. A Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus vai se encontrar com a sua noiva onde? Nos céus. Glória a Deus. O Senhor Jesus, irmãos, vai se encontrar com a sua noiva no céu. Aí quem já morreu? Quem já morreu vai ser ressuscitado antes daqueles que estão vivos. E vai lá se encontrar com o Senhor nos céus. E os vivos serão arrebatados. É promessa de Deus, então eu creio. Amém? Tem um dia marcado. Aí tu pode dizer assim, mas Jesus falou que nem ele, nem os anjos sabem o dia e a hora. É isso que fala? É isso? É isso. Irmãos, está se referindo à precisão, exato momento. Nós não podemos dizer que será no dia 31 de dezembro de 2020. Mas nós podemos e nós devemos, os sábios vão entender o tempo e o modo. Lembra de Noé? Jesus falou que o dia da sua vinda, o dia que fosse anteceder a sua vinda, seria igual aos dias de Noé. Deus falou para Noé que viria ou não falou? Com juízo. Falou. Falou, Noé, prepara uma arca. A hora que a arca estiver pronta, entra com a tua família e eu vou mandar chuva e vou destruir todas as coisas. Amém? Conforme foi se aproximando, os animais foram entrando, irmãos.
Ficava mais claro para Noé ou não que o fim ia chegar? Quando os animais entraram, Noé não sabia o dia e a hora que ia fechar, mas ele chegou a uma certeza: não vai passar de 3 dias. Estão entendendo, irmãos? Quando Jesus fala isso, é exatidão. Ele não deu uma data para que a gente ficasse vigilante. Vigilante é o quê? Aos sinais. Que a gente tivesse sabedoria para discernir o tempo e o modo. Será que Noé não chegou a essa conclusão? Imagina trancar os animais lá 1 ano, 2 anos dentro da arca, será? Não, irmãos. Quando os sinais, o sinal para Noé era os animais, de 2 em 2 sair lá do meio da floresta e entrar na arca. Esse era o sinal. E para nós veremos alguns sinais nessa noite também. Creia nisso. Isaías 46, 9. Lembrai-vos, olha o que o profeta escreve para nós. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Olha o versículo 10, irmãos. Olha o que Deus fala através da boca do profeta. Que eu anuncio, alguém lê para mim. Que eu anuncio o quê? O fim, desde o princípio. Amém? O fim. Nós ouvimos esses dias uma palavra sobre isso. Os mistérios da vontade de Deus, lembra? O fim, esse fim que tu vê nos filmes de uma forma deturpada para nos enganar, já que eles não conseguem convencer a humanidade que não haverá, eles tentam vender uma falsa imagem, um falso fim. Mas Deus, que é Deus desde sempre, há 2.700 anos atrás, pela boca do profeta Isaías, diz: eu sou Deus que anuncio o fim, desde o princípio. Amém? Antes de Adão e Eva ser criado e pecar, Deus já tinha o dia do fim. E não vamos falar nisso sobre nessa noite. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não aconteceram, que digo, o meu conselho, a minha vontade, a minha decisão será firme e farei toda a minha vontade. Amém, irmãos? Eu sei que muitos de nós não queríamos que Jesus voltasse nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Eu sei. Muitos de nós não queremos que Ele volte, porque ainda tem muitas coisas a ser feitas. A gente olha para os nossos filhos pequenininhos e provavelmente não vão casar. Provavelmente não vão alcançar. Provavelmente não vamos ficar velhos. Provavelmente não vamos comprar nossa casa na praia. Provavelmente não vamos fazer muitas coisas, irmãos. Amém? Só que aqui diz que o decreto, a vontade do Senhor, ela é firme. Ela não vai voltar atrás. Amém, irmãos? Existe algo chamado, pelos estudiosos do mundo, os sábios, existem muitas pessoas sábias, sim, pessoas que têm sabedoria de Deus, que têm estudado a palavra, e tem um estudo que eles chamam de escatologia, ensino das últimas coisas. Surgiu no século XIX, 18, 19, porque eles tinham certeza que Jesus ia voltar, a volta dele era iminente. E foi passando os séculos, irmãos, 1800, 1900, Jesus não voltava. Aí começaram a se reunir para estudar realmente. Aí eles vieram à conclusão que realmente ele não poderia ter voltado, porque os sinais ainda não tinham acontecido. Por que eu tenho tanta certeza, irmãos, que Jesus vai voltar na nossa geração? Amém? Uma geração bíblica, para que tu saiba, é 70 anos. A Bíblia diz que pode passar de 70? Pode. Mas depois dali é cansaço e fadiga. Amém? Por mais que tu diga que não é. Né? Por mais que tu diga que tu vai ser um setentão inteiro e tal,
Mas depois de 70 começa a cansaço e fadiga. Eu estou com 36, irmãos, 36. Eu creio, eu vou usar por mim, talvez alguns são mais velhos, talvez o senhor leve antes. Eu creio que a minha geração contemplará, se eu não morrer antes de 70, a volta do Senhor. Porque senão, Apocalipse vai ter que ser reestudado. Amém? Não existe mais, irmãos, para onde correr daí. Faltam poucos sinais. Poucos sinais faltam para que o Senhor volte. Amém? A figueira já está madura. Quem é a figueira? Quem é a figueira? Israel. Ano que vem, quantos anos a figueira completa? Quantos anos, irmãos? No dia 14 de maio de 2018, a figueira chamada Israel, o relógio de Deus. Querendo ou não querendo. Tem gente que amaldiçoa Israel. Povo ingrato. Não mais ingrato do que os gentios eram. Amém? Sabe quantos anos Israel faz ano que vem, dia 14 de maio? 70 aninhos. Amém? Jesus falou, olhe para a figueira. Olhe para a figueira. Quando os seus troncos e os seus ramos começarem a ficarem tenros e a brotarem, não vai passar uma geração até que todas essas coisas aconteçam. Irmãos, se passar mais do que uma geração, não haverá fim. Jesus mentiu. E aqueles que já tiveram experiências com o Senhor, Ele já mentiu para ti? Ele já mentiu para ti? Nunca. Nunca. Nós já chegamos à conclusão que Ele mentiu. Daí depois a gente veio na palavra e viu. Não foi Ele que prometeu, então Ele não mentiu. Quem mentiu foi os homens. O Senhor jamais mente. Né? O decreto do Senhor é firme. A figueira vai fazer 70 anos, irmãos. Ano que vem. É ano que vem que Jesus vai voltar? Eu não sei se é ano que vem, mas está bem próximo. Bem próximo. Para que tu não fique perdido no contexto histórico, no século I ainda, antes do ano 100 da nossa era, Israel, assim, irmãos, eu vou crer que todos sabem quem é a nação de Israel, né? O Brasil é um país culto, né? A nação de Israel lá no Oriente Médio, cercado de nações inimigas, Síria, Irã, Iraque, Jordânia, Cisjordânia, todos querem matar eles. Esse paizinho chamado Israel, menor que Santa Catarina, antes do ano 100 deixou de existir. Foi disperso pelo mundo inteiro, disperso por Deus, porque era uma profecia. Foram dispersos. E no ano 1948, dia 14 de maio, a ONU decidiu, a ONU decidiu que Israel voltaria a ser um país. Amém? Irmãos, quem domina a ONU? Satanistas, senhores desse mundo. Os mesmos que sempre tentaram dispersar Israel, perseguem Israel. Se um homem-bomba entrar em Israel e estourar tudo, tadinho do homem-bomba. Tadinho, ele é perseguido. Se um soldado israelita matar um terrorista, irmãos, vocês devem assistir televisão, o que acontece? Cai em cima. Mas Deus é soberano. Deus falou em 14 de maio de 1948, a figueira vai reviver. E ela está ficando tenra, irmãos. Quem aqui tem acesso à internet, YouTube, dá umas pesquisadinhas sobre a nação de Israel. As maiores tecnologias vêm de lá, não vêm dos Estados Unidos. A melhor força aérea do mundo é qual? A israelita. Amém? Um paísinho desse tamanho, irmãos. As tecnologias que tu usa no teu smartphone, eu não vou citar as outras coisas que eu não conheço. Conheci o WhatsApp faz pouco tempo. Criado, sabe por quem? Homens israelitas, mulheres israelitas.
A figueira está brotando. Um paísinho desse tamanho no meio do deserto. Um dos maiores exportadores de laranja, de flores, de tudo. Para que ter esse contexto? Para que tu seja convencido que uma civilização que foi espalhada pelo mundo, quase 1900 anos, irmãos, voltou a brotar. Existe isso na história da humanidade? Existe? Não existe. Todos os impérios que foram dispersos, tu só ouve falar nos livrinhos de história. Todos. Mas a figueira, ela é de Deus. E Jesus falou assim, olhe para a figueira. Olhe para a figueira. Ela é um grande sinal. Amém? Abre a tua Bíblia agora no livro de Oséias, outro profeta. Vai pulando alguns livrinhos aí para frente, alguns profetas. Deixa eu achar aqui. Ele é pequenininho, ele se esconde, mas a gente vai achar ele. Oséias, capítulo 6. Amém? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Amém? Que versículo nada a ver, né? Talvez. Depois de 2 dias, versículo 2, vamos ler de novo. Depois de 2 dias nos dará vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Amém? Me ajuda agora, irmãos. Eu quero a ajuda de vocês. A Bíblia diz que um dia para o Senhor é como? 1000 anos. E 1000 anos como? Um dia. Amém? A terra foi criada em quantos dias? 6. No 7º foi o dia do descanso. Deus descansou no 7º dia? Não. Quando Jesus fazia milagre, já vou explicar que não há incoerência. Quando Jesus fazia milagres no sábado, colhia espiga para comer e era repreendido pelos religiosos, ele falou, o meu pai trabalha até agora, meu pai nunca descansa, nunca descansou, eu vou descansar, que vim como servo. Era uma figura de uma promessa. Amém, irmãos? Deus não precisa descansar, ele não tem cansaço. A obra já estava pronta antes de começar, mas ainda assim ele fez. Eu sei que é loucura, né? Sabe quantos por cento tu usa do teu cérebro? Quanto? 1%. Menos de 10. Não, 1% é sacanagem já, né? Tem uns que é só 1. Mas é menos de 10, né? 6 por aí, né? Os gênios talvez cheguem perto de 10. Quantos por cento Adão usava? 100%. Totalidade. Adão usava 100%. A Bíblia diz que ele catalogou, irmãos, catalogou todos os animais, deu nome a cada um. E ele tinha rascunho para escrever? Não. Ontem tinha uns irmãos lá brincando, lá com um joguinho lá, eles tinham que pegar um celular para anotar a numeração. Né? Não conseguimos gravar a nossa pontuação, eu não consigo. A gente tem que botar o número do celular na agenda, mas a gente não consegue gravar. Adão deu nome para os bichos e lembrava de todos os nomes. Irmãos, com menos de 10%, o homem faz grandes coisas, grandes. Imagina com 10, com 100, amém? Então não tente, mesmo tu sendo muito espertinho, não tente entender essas coisas com a tua mente. A vez que o sábio e a sabedoria vem de Deus. O sábio vai entender o tempo e o modo. Então Deus cria em 6 dias. O 7º dia representava o dia do quê? Do descanso. De Adão, isso são estudos que são feitos, tá? Essa historinha de que o homem tem 5, 6, 7 milhões de anos é mentira, é provado por vários cientistas, amém? O homem tem 6.000 anos. De Adão até Cristo, irmãos, fica tranquilo, eu pesquisei, estudei bastante.
De Adão, o primeiro homem, até Cristo. Sabe quantos mil anos deu? Quantos? 4.000 anos. De Adão a Cristo, 4.000 anos. Domingo, segunda, domingo é o primeiro dia, né? Teve uma religião aí que mudou, disse que era o último, é o primeiro. Domingo, por isso que segunda é o segundo, né? Senão segunda seria o primeiro, não segunda. Domingo, segunda, terça e quarta. Aí Jesus vem. Aí acontece o quê? Primeiro, de Jesus até 1000. Quinta-feira. Amém? Do ano 1030 e tanto, que foi quando Jesus morreu, até o 2030 e tanto. Que dia que seria? Sexta. 6.000 anos. Vamos ler de novo, irmãos. Depois de quantos dias? 2 dias. Jesus vem. Depois de 2 dias, 2 dias representa quantos mil anos? 2.000 anos. Depois de 2.000 anos nos dará a vida. E no terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante de quem? Dele. Depois, irmãos, do terceiro, quando começar o terceiro dia. Ah, mas é só um dia? Não, é 1000 anos. Depois de tudo consumado, a igreja arrebatada, no final do sexto dia, começará um novo dia, o sábado, que representará o quê? O descanso. E ali, irmãos, nos fala sobre 1000 anos onde Cristo vai reinar. Capítulo 20. Não é ali o título? O milênio? Irmãos, Oséias não foi contemporâneo nem de Jesus. Oséias profetizou 600 anos antes de Jesus, irmãos. Da onde ele tirou esses dias? Será que é um sinal para ficarmos alertos ou não? De Adão a Cristo, 4.000 anos, 4 dias. Cristo morreu por volta do ano 2034, por aí. Se tu for estudar também, tem um erro no calendário romano de 4 anos, se confundiram lá. Talvez uma estratégia de Satanás. Talvez nós tenhamos ainda mais 15 anos, mais 10 anos, mais 5. Irmãos, por esses dados mais 20. Eu não posso precisar, porque só o Senhor sim. E agora também Jesus, amém? Naquele contexto Jesus não sabia, agora ele sabe ou não sabe? Irmãos, ele foi glorificado, ele está do ladinho do Pai. Os dois estão contando a hora. Eu gosto às vezes de brincar um pouquinho, eu creio que Jesus está assim, irmãos, ó, se preparando para a largada. Ele não vê a hora de vir, irmãos. O segundo dia está quase acabando, irmãos. Amém? Por isso que eu digo, eu creio de toda a minha leitura. De toda a minha leitura, não é de todo o meu coração, de toda a minha leitura. Que falta pouco tempo. Quase 2.000 anos estão se cumprindo. 1 João capítulo 2, daqui eu tirei o tema da mensagem. 1 João 2,18. Primeira carta, não é Evangelho de João, primeira carta. João começa assim, ele amava esse termo. Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem quem? O anticristo, o antimessias, o falso Cristo. Não percam as cenas do próximo capítulo, tá? Nos próximos cultos nós vamos começar a entrar nesses assuntos, se Deus der sabedoria, anticristo, o juízo, arrebatamento, tudo. Hoje é só para nós ficarmos convencidos desse dia e que ele está próximo. Então João diz assim, ó, já ouvistes que vem quem? O anticristo. Lembra que eu falei há 2.000 anos atrás, eles sabiam que o anticristo viria, irmãos. Isso não é coisa minha, isso não é coisa dos homens de hoje, isso não foi criado pelo século de hoje. João falou, vocês já ouviram
Jesus nos ensinou e nós estamos ensinando vocês. O anticristo vai vir. Mas tem algo que vai antecedê-lo. Vai ter alguma coisa que vai anteceder o anticristo. E eu creio sim que nós vamos ver a manifestação dele. Nós vamos ver. Mas na hora do aperto, ó, o coração vai acelerar, irmãos. Vai ser igual Noé vendo os bichinhos entrar na arca, está chegando, está chegando. Será que vai ser agora? Será que vai ser essa noite? Será que eu durmo, fico acordado? O anticristo se manifestou. Todos os sinais já se cumpriram, esse é o último. Paulo fala, não se movam. 1 Tessalonicenses, é necessário que primeiro o filho da perdição se manifeste, aí virá o fim. Por isso que nós podemos dizer que Jesus não vai voltar amanhã nem semana que vem. Primeiro o anticristo tem que se manifestar. O resto está tudo prontinho. Tudo prontinho. Vamos ler. Também agora ele fala, João, muitos têm se feito anticristos. Os que servem ao Senhor se tornam o quê? Cristãos. E os que servem às trevas se tornam anticristãos, para anteceder a vinda do anticristo. E os cristãos se manifestam para o quê? Anteceder o retorno do Senhor Jesus. Por onde muitos falsos cristos, né? Muitos falsos anticristos, por onde nós conhecemos o quê? Que já é a última hora. João fala isso, é um sinal. Quando começar a se manifestar muitos anticristos, figuras do anticristo, não o próprio Satanás, irmãos, homens que nem eu e que nem tu, não teu vizinho, não teu parente que pertence à religião romana, não é esse o anticristo, amém? Esses não negam o Cristo, amém? Quem tem negado o Cristo são outros, são muito outros. Deixa eu continuar lendo mais um pouquinho. Já é a última hora. Saíram de... Nossa. Da onde que vai sair os anticristos? Do nosso meio? Do meio de João? Do meio da igreja? Meu Deus, eu sempre achei que os anticristos eram os satanistas. Satanistas é outra história. Eu achei que era aquela religião que eu frequentava antes, aquela igreja. Lá é outra história, é um engano, é um erro, é outra coisa. Os anticristos vão sair, irmãos, do nosso meio. Nós não queríamos, né? Nós não queríamos. Amém? Será que nós temos visto o anticristo no nosso meio? Irmãos, pode ter certeza absoluta que sim, eu me sinto incomodado. Quando eu sou cercado e questionado, as pessoas chegam e falam, que legal que aqui é diferente. Porque lá fora é só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Ontem fui confrontado com isso. Amém? Só fala em dinheiro, só fala em isso, só fala em aquilo, prosperidade, dar e comprar e vender. Sal grosso, corredor, saquinho de cimento, compartilhava isso com os irmãos, né? Você comprava um saquinho de cimento desse tamanho assim, para conseguir a casa própria. Será que quem prega isso é um anticristo ou não é? Anticristo! João falou anticristos, vão anteceder o anticristo, a personificação de Satanás. Anticristo, irmãos, não é quem faz o mal. Anticristo é quem nega o Senhor, quem quer tirar o lugar do Senhor. O adversário de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus morreu na cruz e o seu sacrifício é o quê? Perfeito. Não andeis ansiosos com nada. Não barganheis com nada. Aí vem alguém do nosso meio, né?
do meio cristão, evangélico, renovado, protestante, porque protestaram contra a igreja mãe e se tornaram filhas da mesma prostituição. Nós vamos chegar um dia, Apocalipse capítulo 17, 18, nós vamos estudar tudo isso. A grande meretriz, a qual gerou várias filhas, né? E eles vão ter nesses atos cura e regressão. Ah, não, para tu ser liberto mesmo, Jesus vai até te libertar, mas tu tens que vir 7 semanas. Vocês vão rindo porque vocês já viram, já passaram, já participaram por isso, muitos, né? Muitos o Senhor livrou. 7 quinta-feira tu vem que vai ser liberto. Irmãos, eu não perdi uma quinta-feira, irmãos, mas também não perdi uma quarta lá no bailão. Não liberta nada, mentira. Anticristos. Por que tu estás pregando sobre os anticristos que há no meio evangélico? Para falar mal deles e dizer que vocês são bons? Não, isso é outro assunto. É para dizer que já é a última hora. Despertemos. Amém, irmãos? Aí tu vai dizer, poxa, só aqui nessa garagem úmida se prega isso? Esse sistema corrompido? No último censo realizado no Brasil, todo mundo sabe o que é censo? Uma pesquisa que faz. Sabe quantas pessoas saíram do sistema onde eles dizem que igreja é templo, onde eles dizem que tem que dar para receber, e não o contrário, tem que dar porque já recebeu, onde é campanhas e mais campanhas. Sabe quantas pessoas já saíram dos lugares onde eles dizem assim, eu determino. Liga aqui, fala qual é o teu pedido que eu vou determinar e Deus vai fazer. Irmãos, quem somos nós para determinar alguma coisa que Deus tem que fazer, irmãos? Anticristo. Tu está curioso? Vou te dar o dado. 10 milhões de pessoas no Brasil. Eu fui surpreendido. Pesquisa na internet se tu não confia nas minhas fontes. Pesquisa, eu prefiro, eu gosto. Quantos milhões de habitantes tem no Brasil? 200 milhões. Isso dá 5% da população, parece pouco, mas não é pouco. Evangélico deve ter uns 50 milhões de evangélicos no Brasil, por aí, talvez mais. Mas também começou pequenininho, lembra? A nossa população já chegou a ser de 95% de católicos. Hoje, se não me engano, já está em 40 a 60 quase. 10 milhões de pessoas, 5% da população. E sabe como é que eles chamam nós? Porque nós estamos nesse grupo aí. Se eles te entrevistar, tu vai dizer, eu sou. Eles nos chamam de desigrejados. Tem um canal de televisão da RIT, eles estão fazendo debates para descobrir esse fenômeno. Nós somos um fenômeno. Não é só tu, não é só eu. Irmãos, lá em Apocalipse, nós vamos chegar outro dia, mas Deus diz assim, ó, sai do meio dela, povo meu. Sai do meio dela. E o povo tem saído, irmãos, do meio da prostituição. Eu nunca vi ninguém se prostituindo. Irmãos, prostituição na Bíblia refere-se a outra coisa. O Senhor é o esposo e a sua igreja é a esposa. Amém? A igreja, os filhos se prostituem nesse relacionamento de fidelidade com o Senhor, onde se nega o Senhor. Então não deixe que Satanás diga que é só tu, que algo está errado. Realmente, se fosse só nós, algo estaria errado, né, irmão? Que céu pequeno. E nós nos limitamos ao Brasil. Existe a América Latina, América do Sul, América do Norte, África, Europa, existe mundo. Vamos ficar só na nossa realidade, irmãos. O povo tem despertado. O povo tem se reunido em garagens, em casas, em galpões. E eles dizem, venham e formemos a igreja. E depois vamos e desfazemos a igreja. E depois viemos no outro dia e formemos a igreja. Por isso que nós somos chamados de desigrejados. Porque eles querem que esses 10 milhões de pessoas digam qual é o nome da tua igreja. Quem é que já foi perguntado?
Qual é o nome da tua igreja? Será que alguém tinha coragem de perguntar para João e para Paulo qual era o nome da igreja deles? Será? Será que se alguém tivesse coragem, eles ficariam tímidos igual nós ficamos às vezes? Paulo ia dizer, minha igreja? Por acaso, igual ele falou em Coríntios, minha igreja, vocês são carnais, ele ia dizer. Minha igreja? Fui eu que morri na cruz? Foi Apolo que morreu na cruz? Foi Silas que morreu na cruz? Nós não temos igreja, irmãos, por isso que ela não tem nome. Amém? Se quiserem chamar de desigrejados, que chame. Mas nós temos convicção que nós somos a igreja do Senhor. Nós somos a igreja. E tem uns 10 milhões de pessoas que fazem parte. Aí lá no sistema corrompido, lá tem mais um monte de salvo. Que quando ouvir, sai do meio dela, sairá. Deixa que Deus vai cuidar disso. Se mantenha fora. Deus já te chamou fora? Se mantenha fora. Porque muitos anticristos têm se levantado. Irmãos, eu podia gastar 1 hora da pregação de hoje só para citar os feitos dos anticristos. Mas tu tem televisão em casa. Amém? Tu conhece alguém que vai nesses lugares? Quem aqui tem mais de 10 anos de conversão? Levanta a mão. A realidade de hoje, o que é pregado hoje, era pregado há 10 anos atrás, eu estou indo só um pouquinho longe. Tinha esse comércio que tem hoje há 10 anos atrás? Não tinha. Estava começando. Não tinha, irmãos. Tu imagina daqui 10 anos, irmãos, o que eles vão vender tudo? Até cueca ungida eles vão vender. Tem criança aqui? Não. Não. Até cueca ungida para deixar de ser broxa eles vão vender. A gente tem que ir ao extremo, para ver se a gente acorda para as coisas que eles estão fazendo. Eles estão sendo verdadeiros anticristos. E eu vou frisar mais uma vez. Para que esse lembrete nos serve? Para nós saber que já é a última hora. Última hora. Paulo tinha alguns probleminhas na época dele, Rodrigo? Tinha. Os caras queriam se circuncidar. Os caras queriam voltar a guardar o sábado. Os caras eram legalistas. Alguns talvez queriam dar o dízimo. Por isso que ele escreveu Hebreus lá no capítulo 7, que a aliança foi substituída, mudou de tribo, mudou sacerdócio, mudou tudo. Tinha esses probleminha. Só que esse cenário, aí Pedro nos alerta, porque nos últimos dias, não meses, nem últimos dias, quando estivesse bem próximo, homens gananciosos, que sairiam no meio de vós, falsos mestres, movidos por ganância, cobiça. Queres a fonte que eu tirei? Essa foi da internet. 2 Pedro capítulo 2. Fariam comércio da fé de vocês, cristãos. Amém? Nos últimos dias. Meu Deus, irmão, será que temos ainda mais 100 anos de últimos dias? Não. A Bíblia, as profecias não comportam mais isso. Jesus está pertinho. Eu não vou dizer que ele está voltando, porque voltando ele está 2000 anos atrás. Jesus está pertinho. É a última hora. Ficou claro, Oséias, os dias? Né? Abriu bastante, para mim abriu. Né? 6 dias, 4 se cumpriu até Cristo. Da morte de Cristo até a sua volta, vai se cumprir mais 2. E o último dia, que representa o sábado, o descanso, será o milênio, que nós um dia ainda falaremos. O assunto mais complexo da Bíblia. Abre a tua Bíblia agora em Hebreus capítulo 10. Falamos do Antigo Testamento, falamos de dados históricos, falamos do cenário, do contexto que vivemos. João falou que virá o próprio anticristo, mas iria antecedê-lo vários anticristos. Mas será que realmente vai acontecer esse dia? Como vai ser esse dia?
Eclesiastes diz o quê? O sábio terá entendimento do quê? Do tempo e do... O que mais? Já esqueceram? Do modo, da maneira. O tempo e o modo. Nós já falamos do tempo, amém? O tempo está bem pertinho. E qual vai ser o modo desse juízo? Será que Deus vai ser um juiz legal? Será que Deus vai ser um pai, como nós somos, quando os nossos filhos nos desobedecem? Será? Será que ele usa a vara assim como ele recomenda lá em Provérbios? Ou será que ele recomenda para os outros e ele não vai usar? Hã? Irmãos, os açoites, as varadinhas que nós levamos do Senhor hoje é leve. A Bíblia diz que o Senhor tem um dia preparado exclusivo, a qual se chama o dia da ira do Senhor, a qual ele virá com seu juízo sobre os filhos da desobediência. Amém? E se o fim está próximo, esse dia está próximo. Hebreus 10, versículo... Hebreus 10, 30. O autor cita uma passagem que está em Deuteronômio. Diz assim: porque bem sabemos, eles sabiam por quê? Porque eles conheciam as promessas, eles conheciam a palavra do Senhor. Porque nós bem sabemos, aquele que disse, e aquele que disse é Deus, minha é o quê? A vingança. Deus se vinga. Eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor diz, julgará o seu povo. 31, presta atenção. Horrenda, horrível, coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém? Irmãos, nós não deveríamos ter medo de cair na mão de Satanás, irmãos. Eu sei que nós somos enganados, ensinados errados, né? Medo de Satanás. Meu Deus, eu não posso errar porque Satanás vai me levar para o inferno, ele vai estar lá junto comigo. Satanás não tem poder nenhum, ele vai ser prisioneiro junto contigo se tu desobedecer, irmãos. Amém? É na mão do Deus vivo que cairemos. Se ele voltasse hoje e nos encontrasse desobedientes a ele. Aqui diz que horrenda coisa é cair nas mãos dele, do Deus vivo. Horrenda coisa. Ele é maravilhoso, ele é amor. Ele deu 6.000 anos. Ainda tem mais 1.000 preparado para o milênio. Depois do milênio, não fique triste, vai vir a eternidade. Tá? São os dias proféticos, os anos proféticos para que aí sim comece a eternidade. A eternidade. Está convencido, irmãos, que existe esse dia? Não foi criado por homens, a não ser que tu ache que... E tu não acha, não, eu sei que tu não acha. Aquele que acha que a Bíblia é a invenção humana não frequenta reuniões, cultos cristãos. Amém? Não existe culto cristão sem Bíblia, sem crer na totalidade da inspiração de Deus. Abre a tua palavra agora. Eu vou ser bonzinho, vou pular alguns. Apocalipse 6. Eu separei, depois eu posso te passar. Eu separei 4 passagens, só 4. Não vou ler as 4, diga amém. É. Apocalipse 6, não vou dar o versículo ainda para tu não ler. Eu separei 4 passagens só, porque tem várias, que fala desse dia, do dia da ira. Não confunda, irmãos. Não é se tu, eu errei ontem, agora eu vou cair nas mãos do Deus vivo. Não, nós ainda vivemos, o 6º dia ainda não acabou. Os 6.000 anos ainda não se completaram. Nós não sabemos quando é que ele vai se completar, está pertinho. O dia exato não sabemos, mas falta poucos anos. Poucos, bem poucos. Então, se tu pecar, tu ainda vai cair nas mãos do Deus da graça, do Deus de amor, do Deus que quer que, o Deus que não está atrasado, mas é longânimo, igual diz Pedro, e quer que todos façam o que mesmo? Se arrependam e não pereçam.
Tu vai cair nas mãos desse Deus. Só que, irmãos, as promessas do Senhor é firme. A hora que bateu o relógio, completou os 6.000 anos no relógio de Deus, aí, irmãos, se não nos arrependermos, cairemos na mão do Deus vivo. Versículo Apocalipse 6, 15. Aqui o negócio, eu ia falar aqui o negócio está rolando já, irmãos. Aqui, eu vou poder falar porque vai ser mesmo, aqui o bagulho está rolando já. Tem que cuidar com o que fala, né, irmão? Mas aqui o bagulho vai estar rolando, porque vai ser um bagulho muito doido, queridos os mais jovens. Aqui o bagulho já vai estar rolando, irmãos. O anticristo já voltou, tá? Não vamos entrar nisso, mas aqui vai falar sobre esse dia. Aqui o negócio vai estar pegando literalmente, e é o bicho que vai estar pegando. Versículo 15. Os reis da terra, esses que tu inveja tanto, os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, né, os políticos, os poderosos e até os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Se esconderam de quem? De Satanás? De Deus. Porque horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, irmãos. Amém? Não vai ser de Satanás que eles vão se esconder, vai ser de Deus. A Bíblia diz que é Deus que vai mandar as pragas. É contra Deus que eles vão blasfemar depois ainda. Eles vão se esconder nas cavernas. E tem onde se esconder de Deus, não? E diziam aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e esconda-nos do rosto daquele que se assenta sobre o trono e da ira do seu cordeiro. Não é de Satanás, irmãos. Amém? Não é Satanás que tem que te assustar. Satanás é o teu adversário. Amém? Satanás é o teu inimigo. Mas a quem tu tens que temer e obedecer ao Senhor. Quem tem que guiar as tuas decisões, quem tem que te manter firme, é o Senhor. Amém? Eles se esconderam e falaram: caiam sobre nós, nos matem de uma vez, nos escondam da ira daquele que está sobre o trono da glória e da ira do Cordeiro, Jesus, o Cristo, o verdadeiro Salvador, o verdadeiro fazedor de milagres. 17. Porque é vindo o que mesmo? O grande dia do quê? Da sua ira. E quem poderá subsistir? Hã? Não aconteceu ainda bem. Mas vai acontecer, está bem perto. Bem perto. Irmãos, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus foi pregada nessa noite. Amém? A palavra de Deus, a pura e genuína palavra de Deus foi pregada. Quanto tempo que se não se prega coisas boas nesse lugar, né, irmãos? Coisas boas assim, boas, sabe? Para nossa carne. Tu vai vencer, tu vai conseguir, tu vai conquistar, tu vai casar, tu vai. Sabe por que a gente não prega isso, irmãos? Porque as coisas boas realmente a gente vai para longe de Deus. Tiago, capítulo 4. Adúlteros e adúlteras, diz ele. Adúlteros e adúlteras, capítulo 4, versículo 4. Não sabeis vós que a amizade do mundo constitui-se inimigo de Deus? E são os inimigos, irmãos. Que nós não nos tornemos inimigos naquele dia. Que nós não sejamos uns destes que estarão escondidos nas cavernas, nas montanhas, desejando a morte. Mas o Senhor falou: ainda não, espera mais um pouquinho.
Eu tenho mais da minha ira para derramar. Irmãos, eu não estou criando esse Deus. Amém? Esse Deus não fui eu que criei. Esse Deus, lá em Isaías 46, nós lemos que Ele é de eternidade em eternidade. E desde a antiguidade, Ele profetizou o quê? Que viria o fim. Amém? Estamos batendo 1 hora, nós vamos ler um versículo que vai ficar para a semana que vem. 1 Tessalonicenses 4. Primeira carta de Paulo ao povo da Tessalônica. Esse era o nome da igreja? Tessalônica? Não, a igreja não tinha nome, igual tu. É ruim não ter nome, irmãos. Eu queria que pudesse ter um nome, mas não tem. 1 Tessalonicenses. Tessalônica era o nome da cidade, a qual foi fundada uma congregação, a congregação física, a qual se torna depois a igreja espiritual, que é universal, que é de Cristo. 1:10. Não, perdão. 1 Tessalonicenses 4:16. Nós vamos embora com essa promessa. Vamos embora com essa promessa, depois de ouvir tanta coisa assustadora. Porque o mesmo Senhor, que Senhor que Paulo estava falando aqui? Que Senhor? Senhor Jesus Cristo, não é? Aquele que um dia tu entregou a tua vida para Ele, se ainda não entregou, tu vai entregar, eu creio. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo. Irmãos, o céu vai estar anunciando a volta do Senhor. E com trombeta de Deus. E os que morreram aonde? Em Cristo. Os que morreram fiéis ao Senhor. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos o quê? Vivos. Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a se encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? Tem um encontro marcado ou não tem? Paulo sabia desse encontro ou não sabia? Paulo sabia. Mas quem era Paulo para saber? Alguém que foi arrebatado no terceiro céu, viu coisas inefáveis. É um cara que perseguia matar cristão, perseguia cristão para prender e matar. Mas Deus escolheu ele, né? Deus precisava escolher Paulo, irmãos? Alguém que perseguia e prendia cristão para ser morto? Precisava ou não precisava? Precisava. Sabe o que ele precisava? Porque a minha tua Bíblia diz que ele escolheu as coisas loucas e desprezíveis para confundir os que acham que são. Paulo sabia desse dia, João sabia desse dia, Pedro sabia desse dia. Testemunhas oculares, por isso que eles eram chamados de apóstolos. Testemunhas oculares, eles viram a ressurreição, eles viram Cristo vivo. Eles falaram, tem um dia a qual nós nos reuniremos. E nessa noite, irmãos, nós ouvimos, semana que vem ouviremos mais. Que o encontro está chegando. Já é a última hora de nos encontrar com o nosso noivo. O último versículo. Portanto, lembra que eu falei que essa palavra seria um consolo, um ânimo? Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas, o quê? Palavras. Amém, irmãos? Quando tu vê o teu irmão meio triste, meio assim, pá, tanta luta, tanto isso, a vitória nunca vem. Aí tu diz, meu irmão, já é a última hora, deixa a vitória para lá, né? Deixa para lá isso aí. Eu não estou dizendo, pelo amor de Deus, que é para tu parar de viver, irmãos, amém? Noé não parou de viver. Noé ficou preparando a arca. Viver é o quê? O que Paulo nos ensinou? Porque o viver é Cristo, amém? Tu sabe que Ele vai voltar, continua vivendo, mas vivendo para quê? Para Cristo. Pare de viver para ti, pelo amor de Deus.
Peça para o Senhor e tu vai conseguir, eu vou conseguir. Já é a última hora, irmãos. Vamos começar a viver para Cristo. Vamos nos consolar uns aos outros com essa promessa maravilhosa de que nós não vamos ter o privilégio, irmãos, de viver uns 60 anos e lá no final começar a viver para Cristo. Amém?